Pessoal, mais um História em Movimento no ar. Hoje um assunto especial, um assunto que diz muito para todos nós brasileiros. A história do descobrimento. Foi um descobrimento? Será que eles já sabiam alguma coisa, esses portugueses? Olha, eu não sei e eu quero descobrir isso aqui. Informação com entretenimento é no História em Movimento. E eu tenho o prazer de receber aqui o professor Pedro Sérgio, historiador e professor formado na USP, dando aula há 34 anos. Pode ser que você que está assistindo já tenha dado aula para você em algum cursinho, em algum lugar por aí, algum colégio, e ele que vai trazer todas as informações para a gente. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite e espero poder colaborar da melhor maneira possível e ajudar o pessoal a compreender um pouquinho esse evento, o descobrimento ou achamento, como se dizia na época. Professor, vamos lá. Professor ou historiador? Bom, então, digamos que alguém que esteja assistindo tenha lá um ataque de loucura e resolva fazer história na sua vida, não é? Normalmente, quando você termina um curso de história, você é um historiador, você é um bacharel em história. Mas muitos meninos e meninas gostariam de dar aula, então você tem que fazer um curso complementar chamado licenciatura. Com este curso de licenciatura, ele te habilita a que você possa entrar numa sala de aula. Então, no caso, eu sou bacharel em História e também licenciado em História. Só para completar o currículo, eu também sou mestre em Psicologia da Educação. Legal, professor. Essa eu não sabia, hein? O senhor é mestre em Psicologia da Educação. E esse é um assunto palpitante, um assunto que eu gosto muito, entendeu? E, obviamente, que eu tenho muitas dúvidas, uma série de coisas que eu quero saber aqui. Primeira coisa, professor, e eu acho legal essa abordagem. Descobrimento ou achamento? Achamento, que era a palavra que se usava. Achamento, porque aquela história do caminho das Índias, até que ponto é verdade, ou os portugueses já se lançaram ao mar meio com a ideia assim, que pode ter alguma coisa lá que a gente vai achar um novo território, né? Eles nem sabiam que era um país ou um continente. Então vamos lá. Essa história não é tão curta assim. Tudo bem. Essa história não é tão curta. Bom, o pessoal deve ter aprendido na escola que havia um comércio intenso entre os europeus e os povos do Oriente, né, via mar Mediterrâneo, e basicamente os italianos, né, genoveses e venezianos, que dominavam essa rota de comércio. Os portugueses, por uma série de questões, resolveram então apostar na exploração da costa africana. Não é? Muita gente, quando está na escola, tem a sensação, às vezes isso não fica claro na explicação do professor, muitas pessoas imaginam que os portugueses sempre tiveram a ideia de contornar a África para chegar ao Oriente. E eu pensava assim. Né, essa não era a ideia original. A ideia original era explorar a costa africana. À medida em que os portugueses iam tendo sucesso, eles foram navegando cada vez mais para o sul. E navegando cada vez mais para o sul. Então, ao longo do século XIV, mais ou menos, que é quando começa a expansão marítima portuguesa, século XV, que é quando começa a expansão marítima portuguesa, eles estão muito felizes explorando a costa da África, explorando ouro, já explorando mão de obra escrava, especiarias, eles estão contentes com isso daí. Mas eu sempre gosto de comparar a expansão marítima com a corrida espacial. Quando a corrida espacial começou, o objetivo inicial era mandar uma pessoa em segurança para o espaço e trazê-la de volta. O objetivo inicial não era ir para Marte. Mas nós, provavelmente, vamos ver isso acontecer. Sim. O ser humano já lançou satélite, já lançou animais, lançou pessoas, foi para a Lua e a gente continua indo cada vez mais para longe. Foi exatamente isso que aconteceu. Os portugueses foram explorando a costa africana e perceberam, bom, dá para ir mais longe, dá para ir mais longe. E aí então cabe um outro detalhamento, não é? Que muito antes da viagem do Colombo, que a viagem do Colombo, que é a primeira viagem em direção ao continente americano, pelo menos oficial, porque a gente sabe que chineses chegaram antes, a gente sabe que os vikings chegaram antes, mas eles nunca estabeleceram um processo de colonização, visitaram, mas nunca ficaram. Então os primeiros que vieram e se estabeleceram vão ser os espanhóis e os portugueses. Mas veja bem, antes da viagem do Colombo, que é 1492, você já vai ter entre os portugueses e os castelhanos, o país Espanha ainda não existia, você vai ter um acordo entre os portugueses e os castelhanos, que era o Tratado de Toledo,
estabelecendo que os castelhanos iam navegar ao norte de uma linha imaginária, que daria mais ou menos ali na região do Caribe, sem saber que o Caribe existia, obviamente, e ao sul navegariam os portugueses. Então esse tratado é antes da viagem do Colombo. Isso quer dizer que quando Colombo sai navegando em direção ao Ocidente, os portugueses já tinham feito boa parte do périplo africano. A gente vai lembrar daquela famosa viagem do Bartolomeu Dias, que chegou até o extremo sul da África, mas ele não conseguiu continuar. Essa viagem do Bartolomeu Dias é 1488. A viagem do Colombo é 1492. Os portugueses já estavam quase terminando o périplo africano, os espanhóis ainda não tinham iniciado sua expansão marítima. E o Colombo vem. O Colombo chega no Caribe, sempre lembrando, o Colombo estava no Caribe achando que estava lá na Ásia. Então, para ele chegou no continente asiático, ele estava no sudeste asiático. Por isso que o continente não foi batizado em homenagem ao Colombo. Porque o Colombo nunca assumiu a paternidade dessa descoberta. Quem vai fazer isso é o Américo Vespúcio. Sim. É o Américo Vespúcio que vai fazer uma navegação pela costa do continente e dizer, então, isso aqui não é a Ásia. Eles não falavam Ásia, eles falavam Índias. Isso aqui não são as Índias. Isso aqui é um continente que a gente ainda não conhece. A viagem do Colombo é 1492. Aí os espanhóis vão propor para os portugueses aquela bula intercetera, que era uma linha imaginária a oeste das ilhas de Cabo Verde. É tudo muito imaginário, né, professor? Ninguém sabia. O cara falava linha imaginária, mas ninguém sabia exatamente onde esse negócio passava. Os portugueses não aceitaram. E assim, durante toda a minha vida escolar, quando falavam que os portugueses não tinham aceitado aquela linha na costa africana, eu pensava, é porque essa linha não está chegando no continente americano, por isso que os portugueses não aceitaram. E não, os portugueses não aceitaram porque essa linha estava muito perto da costa da África. E como eu disse agora há pouco, os portugueses queriam explorar a costa africana e não queriam que mais ninguém fizesse isso. Então eles queriam empurrar os espanhóis o mais longe possível da costa da África. Aí é que vem aquele acordo que todo mundo aprendeu no 6º ano. Tratado de Tordesilhas, que estabelecia uma linha mais distante. Mas veja bem, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. É muito próximo né? já. A viagem do Cabral é em 1500. Então, seria ingenuidade nossa imaginar que o Cabral viajou depois que tudo isso aconteceu e que os portugueses não tinham noção daquele espaço marítimo. Mas o mais legal é que hoje em dia os livros didáticos estão muito melhores. E quando você pega livros didáticos antigos, eles omitem um episódio importante que os livros de hoje colocam. Que em 1498, 2 anos antes da viagem do Cabral, você tem uma viagem, em nome de Portugal, de um navegante chamado Duarte Pacheco. Esse Duarte Pacheco sai de Portugal e vem até a costa americana. Pelo relato dele, ele deve ter ficado no litoral do Maranhão. A descrição é que ele ficou ali no litoral do Maranhão. Ele não atracou. Ele passou pelo litoral. Ele não atracou. Mas então a primeira viagem portuguesa para o Brasil é a do Duarte Pacheco. Então, essa história que o Pedro Álvares Cabral é o descobridor, entre aspas, talvez ela não é tão fidedigna, porque o Duarte da Costa... Duarte Pacheco deveria talvez ter esse título, então, professor? Então, vamos colocar da seguinte maneira. Primeiro, as viagens naquela época normalmente eram secretas. Os portugueses tinham um controle, tinham um domínio sobre a navegação e eles queriam garantir esse domínio. É interessante porque uma das coisas que a gente acaba fazendo quando está falando de história é que a gente pega o presente e tenta olhar para o passado com os mesmos critérios. E isso gera aquele problema clássico que é o anacronismo. Então o que a gente precisa conseguir compreender? É que nesse momento, ao longo do século XV e comecinho do século XVI, Portugal é um país muito forte. É um país muito poderoso e que se impõe diante dos demais. É engraçado imaginar que Inglaterra, França estavam, digamos, atrás de Portugal. Sim, não tinham a mesma força de Portugal. Muito estranho isso. Então, assim, Portugal era o país que tinha uma condição muito poderosa, a Inglaterra, a França eram países periféricos. Nossa. Eram países periféricos nesse momento. Então, e a Espanha também era.
O que muda a história da Espanha é descobrir o ouro no México, é descobrir a prata lá nos Andes. Então, assim, o ouro dos astecas, a prata dos incas, mudou a história da Europa, porque daí vai fazer a Espanha virar a grande potência. Mas isso ainda não tinha acontecido. Então, nesse momento, Portugal era o país poderoso. E os portugueses faziam muitas viagens secretas. Muitas viagens que eles faziam questão de não divulgar para ninguém. Então, a primeira viagem que o Estado português divulgou, dizendo que era para o Oriente, é a viagem do Cabral. E ele, Cabral, tinha a missão que o Estado português conhecia, não era segredo para o Estado português, que o Cabral tinha que fazer a volta da África e esticar o máximo que ele pudesse para ver se ele conseguia chegar até a costa deste novo continente. Porque a viagem do Colombo já aconteceu. A viagem do Colombo aconteceu em 92. Então, não há como você... Não era novidade. E aí, assim, o Colombo foi léguas adiante da costa do Brasil. Ele chega até a República Dominicana. Ele chega no Caribe. Então, é muito mais longe do que a costa do Brasil. Então, assim, os portugueses estão pensando, se os espanhóis encontraram terra para lá, então a gente também vai. Precisamos de uma viagem para isso. Então, você faz a viagem do Duarte Pacheco, aí o cara fala, tem terra. Ele foi quase uma cobaia, o Duarte Pacheco, então? Então não é bem cobaia. É como você imaginar assim, temos que mandar gente para o espaço. Manda um astronauta. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que acontece. A gente pode provar que antes do Yuri Gagarin alguém não tenha morrido? Não podemos provar. Provável? Pode ser que tenha acontecido. Sim. Pode ser que tenha acontecido. Alguém ter morrido antes da viagem do Yuri Gagarin ter dado certo. Não é divulgado, obviamente. Exato. Por exemplo... A Laika morreu na reentrada, né? A Laika Cadelinha, para quem esqueceu, né? Os soviéticos durante muito tempo falaram que ela estava bem. E ela morreu na reentrada. Os caras achavam um cachorrinho parecido e falaram, não, era lá. Cara, você não tem ideia, durante muito tempo, você pega os jornais da época, você dá risada. Havia pessoas olhando para o céu na expectativa de encontrar a nave com a Laika. Tinha gente dizendo, não, a nave com a Laika vai entrar, a nave com a Laika vai entrar. E o pessoal correndo assim no meio da rua, tentando, é hoje, não sei o quê. Assim, eu li, eu achei, não é possível. Mas você pega os jornais da época, o pessoal olhando para o céu, imaginando que... E a Laika já estava morta. Os soviéticos não disseram isso para as pessoas. Entendi. Então, muito bem. Então, no caso, a viagem do Cabral é uma viagem que consolida o poder português no Atlântico Sul. A viagem do Cabral é uma viagem de descobrimento no sentido de que você sabe que o negócio está lá e você quer oficializar a sua posse. Então, quando os portugueses usavam a palavra achamento ou descobrimento, não é no sentido de que eles não sabiam. É no sentido de oficializar a posse. Então, o que aconteceu com a palavra é que, na época, ela significava uma coisa, e com o passar do tempo, o pessoal passou a entender de um outro jeito. É porque no colégio, o que eu aprendi a vida inteira? Os portugueses se lançaram ao mar buscando um novo caminho para o Oriente e desviou e vieram foi aqui. Por acidente. Que foi por acidente. E obviamente que o senhor está passando aqui para a gente que a ideia era ir o máximo possível para depois voltar. E tomar posse da terra, que é isso que tem a viagem do Cabral, né? Tem a primeira missa ela já tinha um viés de colonialismo, então. Tinha de tomada de posse. Tomada de posse, não de colonização. Os portugueses não pensavam em colonização por vários motivos. O primeiro, o comércio com as Índias era muito mais interessante. Então o Brasil ficou em segundo plano. Segundo, a população de Portugal. Portugal era um país pequeno. População pequena. Se você vai colonizar outro território, você vai despovoar a metrópole. Sim. Então os portugueses, no primeiro momento, não pensavam em mandar gente para viver no Brasil. A ideia de começar a ocupar o território brasileiro é porque o comércio com aquela coisa dos portugueses terem o monopólio nas rotas africanas não era mais possível. Outros países começaram a navegar. Como os portugueses não conseguiam controlar aquilo sozinhos, eles foram, digamos, perdendo espaço, e aí o Brasil aparece como uma alternativa. Sempre lembrando que a gente chama de Brasil, mas esse nome Brasil era apelido, né? O nome nosso era a Terra de Santa Cruz, sempre foi. A gente aprende na escola, isso fica meio rapidinho, né?
Terra de Santa Cruz e depois Brasil. Parece que o nome Terra de Santa Cruz durou, sei lá, 10 anos. No máximo. E depois os portugueses chamaram de Brasil. Não, o nosso nome sempre foi Terra de Santa Cruz. Não é a mesma coisa. Eu acho que saindo do Rio de Janeiro, eu não sei quantas pessoas sabem o nome do estádio do Maracanã. Né? Lá no Rio de Janeiro o pessoal sabe que é estádio Mário Filho. Sim. Mas fora de lá eu não sei. Então, o nome do estádio sempre foi Mário Filho. Mas o planeta Terra o conhece como estádio do Maracanã. A mesma coisa, nosso nome sempre foi Terra de Santa Cruz. Mas, como tinha a madeira pau-brasil, a terra do pau-brasil, a terra do Brasil, virou isso daí Brasil. Curiosidade. Quando você vai dar o gentílico, ou seja, o nome de acordo com o lugar que você nasceu, em português, as palavras que definem isso terminam em -es, -ense ou ano. Então, inglês, francês, italiano, americano, lógico, tem exceção, guatemalteco, né? Sempre vai ter exceção. Mas, se nós usássemos a regra do gentílico para nomear quem nasce no Brasil, deveria ser brasiliense ou brasiliano. Brasilês, talvez? Né? Acho que os caras, na hora de elaborar, julgariam não tão elegante, né? Mas, por exemplo, em italiano é brasiliano, sim, né? Sim. Brasiliano. Em inglês também, Brazilian, né? Então seria brasiliano. É brasileiro, né? Eiro é quando você estabelece a profissão da pessoa. Então, pedreiro, padeiro, carpinteiro, então tem e assim por diante. Aí do pau Brasileiro era o nome que você dava aos mercadores de pau-brasil. Quem comercializava pau-brasil era chamado de brasileiro. E isso acabou virando o nosso gentílico. É igual quem nasce em Minas Gerais. Quem nasce em Minas Gerais deveria se chamar mineirense. Mineiro é a profissão do cara que faz a exploração. Olha só, hein? Quanta informação, tá vendo? Que você está absorvendo aqui nesse podcast. E eu não quero só falar dos portugueses, né? Porque, obviamente, que eles não são os únicos protagonistas dessa história. Até acho, professor, me corrija se eu estiver errado, que os maiores protagonistas dessa história que tiveram um impacto muito negativo foram os índios. Né? Eles eram nativos, se a gente pudesse colocar aqui, os verdadeiros brasileiros, que eram as tribos que estavam aqui, e eu queria entender exatamente isso. Quem eram essas tribos, quais eram as características, porque são informações que às vezes você não acha assim tão facilmente. Né? Uhum. Bom, então vamos lá. Nos últimos, 30, 40 anos, você tem uma pesquisa muito interessante no sentido de resgatar o papel dos indígenas, não é? Resgatar exatamente como esses grupos se organizavam. Por que eu estou colocando 30, 40 anos? Quer dizer que antes não tinha estudo sobre isso? Sim, havia muito. Mas, no meu entender, felizmente, nas últimas décadas você tem um fenômeno muito importante, que é o fato de você ter muitos indígenas que ingressaram na universidade. E ao ingressar na universidade, você passa a ter um outro tipo de interpretação. Não é um acadêmico de classe média que se interessou pelo tema indígenas e resolveu fazer uma pesquisa. Não, são os indígenas falando sobre si. Por isso eu recomendo também, né, quem puder assistir, quando você estiver acompanhando alguma discussão sobre as populações indígenas, é muito importante que você ouça a fala dos próprios. Eu vejo muita gente falando sobre a questão indígena e assim, o cara nunca viveu naquele ambiente, essa visão estereotipada de que ser indígena é viver naquele ambiente tribal. Eu tenho vários alunos que colocam isso. Pô, mas o cara agora está andando de picape, tem celular, ele não é mais... lembrando que o termo é indígena, não índio. Ah, ele não é mais índio. Aí você fala, que negócio esquisito. Então, o grupo étnico é determinado se ele continua lá na tribo. Se ele saiu da tribo, foi para a universidade, não é mais indígena. Comprou um celular, não é mais indígena. Assim, é um negócio que não tem muita lógica. Bom, então colocando assim, para quem não lembra, as populações indígenas são resultado de um processo migratório que aconteceu há cerca de 50 mil anos, não é? Então grupos podem ter migrado da Ásia ou migraram da Oceania em direção ao continente americano.
Aqui neste continente, os grupos indígenas são muito heterogêneos. Não tem como você unificar do ponto de vista cultural, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista político, econômico, nada, né? Você vai pegar os astecas, vai pegar os incas, que são grupos que construíram cidades, eles já são muito diferentes entre si. Pegar as tribos do Brasil, então, ainda é muito mais diverso. Peraí, professor, rapidinho. O Brasil era mais diverso, então, em termos de tribos, do que até o América Central ali, o norte da América do Sul? Isso porque no caso da América do Norte, por exemplo, nos astecas, né, eles formaram um império. Então, apesar de você ter várias tribos que eram distintas, havia uma administração centralizada. Os astecas dominavam outras tribos. Os incas dominavam outras tribos. Isso não acontecia em terras brasileiras. As tribos eram diversas entre si e não havia centralização, não havia uma confederação de tribos. Enfim, eram tribos bem dispersas e que, vez por outra, acabavam entrando em choque por disputa de terra fértil, disputa por um curso d'água e assim por diante. E os portugueses, quando chegaram, aquele impacto para todo mundo. No caso dos europeus, isso é uma coisa curiosa, havia um mito de que o Jardim do Éden, descrito na Bíblia, existia em algum lugar da Terra. Em algum lugar da Terra estava lá o paraíso. Então, do lado do europeu, quando ele chega no continente, aquela vastidão de árvores, de gêneros alimentícios, animais, e várias pessoas nuas, o camarada, cara, a gente achou o Éden, a gente achou o paraíso. Então, muitos europeus de verdade acreditavam que este continente era o paraíso. Do lado dos índios, também tem do lado dos indígenas, perdão, também tem a curiosidade. Quem são esses caras, né, que usam barba? Aí você fala, mas por que os indígenas iriam se surpreender com barba? É o seguinte, gente, eu quero que você, nos próximos segundos, tente se lembrar quando foi que você viu um índio barbado na sua vida. Isso, os segundos se passaram e você só se deu conta agora que você nunca viu. E você ainda está tentando lembrar. E continua não lembrando, que você nunca viu o índio barbado. Então, assim, por uma questão genética e tudo mais, então, aqui a barba dos indígenas é bem ralinha, não é? E o pouco que tem eles acabam raspando. Aí vem aquele europeu com uma barba gigantesca. Vem naquelas embarcações que são muito grandes, com velas. Tudo isso era surpreendente. Os animais, não é? Então, por exemplo, aqui na América não existiam cavalos, né? E os caras traziam cavalos a bordo. Que animal é esse? Então o choque é dos dois lados. O problema é que mesmo havendo um choque dos dois lados, um lado tinha pólvora e o outro não. Então o lado que tinha pólvora acabou favorecido nesse domínio. Só uma coisa que eu queria lembrar, gente. Infelizmente, os materiais didáticos melhoraram muito nos últimos anos, mas eu ainda encontro alguns materiais didáticos com alguns equívocos que são, assim, tolos, não é? Você se pergunta quem é que realmente escreveu aquilo ali. Eu falo muito de material didático porque o meu mestrado foi sobre material didático de história. Então, acabo lembrando desse projeto de pesquisa. Enfim, eu diria que 100% de vocês aprendeu na escola que os portugueses trocavam pau-brasil com os índios por espelhos. Sim, muito. Né? Então os portugueses traziam lá espelho, miçangas, tal, assim. Professor, rapidinho, desculpe te interromper. A sensação que me dava é que o índio era um tonto, entendeu? Exato. E o português chegava e falava, olha, eu tenho um espelhinho. Aí ele, o espelho. Pode pegar então, entra aí, pega a madeira. Mas essa construção da imagem do índio como os dois extremos, né? Ou um tolo, ou um, como é que eu vou dizer, um bárbaro, ou ele é muito violento, ou ele é incivilizado, ou ele é um bobão. Essa imagem foi construída ao longo do tempo num Brasil que queria se enxergar branco, não é? Então você pega o período do século XIX, quando você estimula a imigração para o território brasileiro,
Isso porque o século XIX é o momento no qual os europeus estão dominando a África e a Ásia, buscando novos mercados, fornecedores de matéria-prima, de fonte de energia, mas principalmente mercado consumidor. É uma decorrência da industrialização, você precisa de mais mercado. O europeu constrói essa ideia de que ele tem o direito de dominar porque ele é branco e, em sendo branco, ele é superior. Essa é uma ideia construída no século XIX. No Brasil não tinha universidade. Então, se os ricos queriam que os filhos estudassem, iam estudar onde? Na Europa. E o cara chegava lá na Europa, ele aprendia o quê? Que os brancos eram superiores. Então, esses meninos, quando voltam para o Brasil, e eles vão ser os caras da elite, vão ocupar os cargos importantes, vão virar ministro e esse tipo de coisa, eles estão pensando o seguinte: o Brasil é um país de população escrava, escravizada, melhor dizendo, negra, ou de indígenas, ou de mestiços. Ou seja, o nosso país não vai desenvolver. Nosso país não tem futuro. Porque as nações mais desenvolvidas são nações brancas. Então nós precisamos trazer brancos europeus, porque é isso que vai criar as condições para que nós sejamos uma civilização. Então, dentro desse processo, este país que precisava se enxergar branco, precisava desqualificar o índio, precisava desqualificar o negro, mas ao mesmo tempo de um modo que isso não criasse um ambiente de violência. E foi assim, ao longo do século XIX e também ao longo da primeira metade do século XX, que se construiu a ideia de que o Brasil é harmônico entre as suas raças. Lembrando que esse termo raça é equivocado. É harmônico entre as raças. Então, os índios contribuíram com a canoa e com a rede, não é? Os negros contribuíram com os ritmos, contribuíram com algumas palavras. Aí o branco trouxe a organização, a civilização. Chega a ser engraçado. Então, assim, é como se você tivesse uma casa, quem construiu a casa foi o branco e o índio e o negro deram uma ajudazinha ali. E essa ajuda é uma ajuda muito valiosa. Os negros e os índios são sempre muito bem tratados em nossa sociedade, né? Porque nós damos emprego para os negros. Tudo bem que o negro vai ser porteiro, vai limpar a rua, mas se nós não gostássemos dos negros, nem emprego nós daríamos. Se a gente dá emprego subalterno, isso é uma outra questão. Mas se ele quiser, ele vai conseguir galgar postos, vai subir e tudo mais. Né? Então, se construiu essa imagem do negro cordial. Nossa. E do índio tolo. Não é? Então essa história de que o índio trocava tronco de pau-brasil por espelho, ela é dessa época. Todo mundo aprendeu na escola que escambo é uma troca de mercadorias. O duro é você imaginar que a costa brasileira era cheia de árvores de pau-brasil e essa quantidade gigantesca de árvores foi derrubada em troca de espelho. Onde estão esses espelhos? O grau de vaidade desses índios de querer espelho. Quero espelho. Igual o Mutley, medalha. Aí o índio, espelho. Será que era desse jeito? Então é assim. Eu não sei se vocês imaginam como era um encontro no passado com civilizações que não se conheciam. Geralmente, você chegava no lugar e entregava presentes. Era o normal. Você entregava presentes. Então imagina. Você é português, sabe que ali tem uma tribo, você leva presentes e deixa ali na mata, perto da tribo. É claro que os índios percebiam a presença dos portugueses. Você deixava ali espelho, miçanga, colar, deixava ali e voltava depois de uns 2 ou 3 dias. Se você voltasse e esses presentes deixados pelo português tivessem sido recolhidos, era sinal de que o português era bem-vindo. Se o português deixasse essas coisas e os índios destruíssem tudo, não, essa tribo é hostil, então é melhor a gente não tentar se aproximar. Então é verdade que o espelho apareceu no contato do português com o índio. Mas não é verdade que o espelho era aquilo que o índio queria para trocar pelo tronco de pau-brasil. Não era só espelho. Não era, na verdade, o espelho era um presente. O que o índio precisava? Aqui no Brasil, as nossas tribos não desenvolveram metalurgia. Então o português fazia o quê? Ele entregava instrumentos de metal, facão, machado, que no dia a dia da tribo tinha utilidade. Ah, olha só que coisa interessante. O português entregava instrumentos para trabalho. Se o português entregava instrumentos para trabalho, como é que eu sustento aquela ideia de que o índio é preguiçoso? Sim. Que o índio não gosta de trabalhar? Então sai o facão,
sai o machado, saem os instrumentos de metal, entra o espelho. Quer dizer, o índio é um tolo. Ele é preguiçoso e tolo. Importante dizer que isso estava nos livros didáticos. Você ia para a escola, recebia o livro e no livro estava dito que o índio não se adaptou à escravidão como se houvesse algum povo que se adaptasse à escravidão. O índio não se adaptou à escravidão porque era indolente. Indolente, para quem não sabe, é preguiçoso. Isso estava no livro didático. Pastor, tem vice-presidente que ainda, recentemente, ele falou algo a respeito disso. Agora, Hamilton Mourão, e que foi um absurdo, ele falando alguma coisa que o índio é preguiçoso, o negro é indolente e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que é algo que é muito, que vem melhorando, mas é um pensamento recorrente ainda para algumas pessoas. Porque infelizmente algumas pessoas confundem o avanço acadêmico com uma questão ideológica. Então, quando a pesquisa dentro da universidade avança, você naturalmente repensa aquilo que você viu antes. Porque aparecem novas pesquisas, aparecem novos documentos, aparecem cabeças novas. Então é natural que aquilo que a gente estudava no passado, hoje talvez não faça muito sentido e a gente tem que fazer uma reflexão. O problema é que para muitas pessoas, quando você apresenta essa visão nova, o outro lado entende assim: não, isso daí é ideológico. Isso daí, na verdade, é só uma ideia que vocês querem implementar, eu não vou mudar a minha maneira de pensar. É uma pena que muitas pessoas tenham essa posição de não mudar a maneira de pensar. Porque a gente não tem razão sempre. E coisas que a gente aprendeu podem ser modificadas. Eu, durante um tempo na minha vida como professor, ensinei uma versão sobre a Guerra do Paraguai que depois as pesquisas mostraram que estava equivocada, não é? E o que você faz? Você muda. Você ensina de acordo com as pesquisas mais recentes. Nesse sentido, eu queria destacar que revisionismo sempre existiu. Sempre existiram novas interpretações, sempre existiram novas pesquisas, novos documentos que forçam os acadêmicos a refletir sobre aquilo que estavam discutindo. Então, isso é normal. Hoje em dia, o que a gente vê é um negócio mais complicado. Essa expressão não é minha, é de um historiador que trabalha também com programas, né? Também trabalha com canais no YouTube e tudo mais, né? O Felipe Figueiredo. Eu vi essa expressão da boca dele e estou reproduzindo aqui. O que a gente vê hoje em dia é um negacionismo histórico. Não é revisionismo, é negacionismo histórico. Então é como se você fizesse a pesquisa, é como se você tivesse aquele trabalho demonstrando que aquela reflexão não faz mais sentido e as pessoas dissessem: não é isso, eu quero continuar dizendo aquela outra coisa. E o que é pior, além do negacionismo histórico, você tem hoje também uma espécie de trabalho militante de desqualificar a academia, desqualificar a universidade, como se aquilo que se pesquisasse na universidade não tem razão de ser. E aí o que impera é uma visão divulgada nas redes sociais, onde o cara diz que tudo que se aprende na universidade não serve para nada, não presta. Então, só aqui no meu canal é que tem o conhecimento verdadeiro. Ah, então você é contra isso? Não, não sou contra. Eu sou a favor de todos os canais onde as pessoas respeitam a pesquisa acadêmica. Sim. Onde se respeita a pesquisa acadêmica, essa pessoa tem a minha audiência. Se eu ligo o canal do camarada e ele aparece dizendo o seguinte: aqui você vai aprender a verdade, porque o seu professor de história sempre te enganou. O seu professor de história, ele na verdade não quer que você saiba a verdade, mas aqui nesse canal, aqui não tem censura, aqui nós falamos toda a verdade. Eu assisto esse troço por 5 minutos e já descubro, ó o negacionista aí. Ó o tal do negacionismo histórico funcionando. Mas é isso, é o preço que a gente tem em relação a popularização, a democratização do acesso à informação. No passado, você tinha a TV, você tinha a rádio, você tinha jornal, e você era obrigado só a consumir. Você não tinha como produzir. Com a internet, você consome e também produz. A internet é maravilhosa por causa disso, porque você pode produzir informação e conhecimento. Mas a internet também é um problema, porque você pode produzir coisas que estão meio fora da realidade. Pessoas que acreditam que a Terra é plana sempre existiram. A internet ajudou elas a se reunirem.
né? E ao se reunir, elas ficaram empoderadas. É um negócio meio complicado. Por isso o nome do programa, História em Movimento, tá vendo, professor? Porque as coisas mudam, nós precisamos sim mudar de opinião acompanhando as pesquisas, que eu respeito muito. Assim, tem muita gente que fala que não, faculdade, pesquisa, muito pelo contrário. A pesquisa acadêmica, ela é o alicerce para mim, para que você possa ter uma opinião correta, uma opinião embasada, né? Não, eu acho. Mas tem um outro personagem nessa história, professor, que é muito importante. Nós falamos dos portugueses, falamos dos índios e tem a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica como religião, qual era o interesse exato da Igreja? Ela tinha uma visão de missões, de realmente levar a palavra, ou ela era um instrumento político da coroa portuguesa, enfim, da coroa espanhola, para, essa palavra não é a palavra correta, mas para converter os índios? Como é que era essa relação? Bom, no caso, se houvesse a chegada dos europeus pura e simplesmente, naturalmente a Igreja Católica se interessaria pela população nativa. Mas tem um componente a mais nesse processo de colonização, que nem todo mundo lembra por conta da maneira como os livros didáticos são organizados. O livro didático é assim, né? Ele tem um capítulo sobre expansão marítima, ele tem um capítulo sobre renascimento, um capítulo sobre reforma religiosa, um capítulo sobre absolutismo. O que o aluno pensa? A expansão marítima foi antes do renascimento. O renascimento foi antes da reforma religiosa. A reforma religiosa foi antes da colonização da América, porque é nessa ordem que os capítulos aparecem. Eu vou tentar não entediá-los com isso daqui. Então vamos lá. 1492 é a viagem do Colombo. Beleza. 1498 é a viagem do Vasco da Gama. É aquela que faz o contorno lá do périplo africano. Mas no mesmo ano, o Leonardo da Vinci esculpiu Moisés. No mesmo ano da viagem do Vasco da Gama. Tem um chifrinho assim, né? Isso. Aí você tem a viagem do Cabral, 1500. Em 1508, o Michelangelo começou a pintar o teto da Capela Sistina. Em Tudo ao mesmo tempo, né? 1512 ele terminou de pintar o teto da Capela Sistina. Em 1517, Martinho Lutero publicou as 95 Teses. Começou a reforma religiosa. Em 1520, o Nicolau Maquiavel publicou O Príncipe. E em 1521, o Hernán Cortés conquistou o Império Azteca. Então, nesse conjunto de datas, eu falei de renascimento, expansão marítima, reforma religiosa e colonização da América. Isso para dizer que todos esses eventos são simultâneos. Eles são contemporâneos. Então pensemos, se a reforma religiosa começou em 1517, será que isso motivou a Igreja Católica a ter mais interesse nas terras descobertas? Sim. Quer dizer que o processo de catequese dos índios era uma luta da Igreja para ampliar o número de fiéis e combater a expansão protestante. Era necessário que a Igreja chegasse antes dos protestantes, e a Igreja tinha perdido milhares de fiéis na Europa, ela precisava catequizar os indígenas, exatamente no sentido de que ela está num contexto de guerra. Ela está em guerra contra outra religião, ou outras religiões, já que o movimento protestante é mais heterogêneo. Muito bem. Isso quer dizer que os padres que vieram para cá, os padres da Companhia de Jesus, lembrando que a Companhia de Jesus foi fundada por um militar, ela foi fundada por um militar chamado Inácio de Loyola. Ele fundou uma ordem religiosa de padres soldados, o termo companhia é no sentido militar. Portanto, o padre jesuíta é um padre soldado. Um padre soldado. É um padre soldado. É até estranho pensar num padre soldado. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, o Papa Francisco é jesuíta. Então, hoje em dia, você não tem exatamente essa ideia de que os camaradas vão ter um treinamento voltado para a guerra, tal, não é? Mas naquela época, sim. Naquele contexto, naquele momento, sim. E é exatamente esse padre que vem para a América. É o padre jesuíta que vem para cá. Porque é um padre pronto para lutar. É um padre pronto para morrer em nome da expansão da palavra de Deus. É claro que a Igreja Católica era super aliada dos portugueses e depois dos espanhóis, não é?
Foi a Igreja Católica que criou o termo reis católicos para a rainha Isabel de Castela e para o rei Fernando de Aragão. É a Igreja Católica que cria esse título, os reis católicos. Aliás, o primeiro nome que a Espanha teve foi Reino Católico. Quase muita gente, assim, quase ninguém aprende isso daí, né? O primeiro nome, depois que unificou tudo, Castela, Leão, Aragão, Catalunha, País Basco, Granada, Andaluzia, quando todos esses territórios se unificaram e chamaram de, a gente chama de Espanha, o nome que eles ganharam originalmente foi Reino Católico. Então a igreja obviamente era muito aliada dessas monarquias, mas existe esse contexto da reforma. O contexto da reforma religiosa estimula um interesse maior da igreja nesse processo de conversão. Sempre lembrando que os jesuítas gradualmente começaram a se aproximar dos índios. E nesse processo de aproximação, muitas vezes eles acabavam defendendo os índios. Então eu reconheço muitas coisas ruins que a Igreja Católica fez, mas eu também tenho que registrar que dessas alianças de indígenas com religiosos católicos, os colonos acabaram ficando bravos, porque os colonos queriam escravizar os indígenas e os padres não deixavam. É o que explica, por exemplo, por que em determinado momento os padres jesuítas vão ser expulsos do Brasil. Não sabia disso, professor. Eu achava assim que a igreja ela tinha uma relação ali de parceria com os portugueses e com os espanhóis, e era uma forma de... vamos tentá-lo conquistar de um jeito mais tranquilo, mas essa identificação dos jesuítas com os índios, eu não tinha essa informação. Então, porque uma coisa é a instituição, outra coisa é a pessoa, não é? Vamos imaginar o seguinte, nossa, agora eu vou, digamos assim, como é que é, jogar contra o patrimônio, como se fala no futebol, né? Jogou contra o patrimônio, né? Tentou fazer gol contra, tal. A escola, enquanto instituição, é conservadora. A escola não é um ambiente de transformação da sociedade. A ideia da escola é que você entre nela e você se adapte, e você reproduza a sociedade. Isso quer dizer que quando você vai ter, no ambiente de sala de aula, o professor e o aluno, é uma relação de poder do professor sobre o aluno, e é uma relação de poder desigual. É uma relação na qual o professor vai dizer o seguinte: isso vai cair na prova, se você não prestar atenção, você vai tirar 0. Né? É uma relação de poder. Você vai ter professores que tentam burlar isso? Vai. Você vai ter professores que vão burlar isso. Você vai ter escolas que burlam isso. Então existem várias experiências de escolas verdadeiramente transformadoras, que dão autonomia para o aluno, que realizam a integração com a comunidade. Essas experiências existem. Mas isso não muda a estrutura educacional em sendo conservadora, em sendo reprodutora daquilo que já existe. Portanto, a instituição é conservadora e você vai ter situações muito pontuais, onde escolas ou profissionais da área de educação conseguem, no meio dessa estrutura conservadora, fazer algo transformador. Então é disso que a gente fala. A Igreja Católica, enquanto instituição, no processo de colonização, era conservadora. Mas você vai ter religiosos, você vai ter padres, que uma vez no território americano, então pode ser no Brasil, pode ser na parte da América Espanhola, eles vão acabar tendo identificação com os índios e não com o processo colonizatório. Um dos textos mais conhecidos, né, básico, que a gente usa na universidade, são os textos de um religioso, Frei Bartolomeu de las Casas. Então ele tem vários relatos do processo colonizatório mostrando como o processo de ocupação da América pelos espanhóis era extremamente violento, muito violento. E ele não defende isso em nenhum momento. Então é um texto bacana, porque é um relato de época, é um relato de uma testemunha do processo de colonização, onde ele afirma que os espanhóis são violentos, são cruéis, e ele não entende como é que os espanhóis se dizem cristãos. Nossa! Ele não consegue entender isso. Como é que os espanhóis dizem que são cristãos, pegando os índios e levando no trabalho até a exaustão, fazendo o índio morrer de tanto trabalhar. É um dos episódios bem curiosos, marcantes, impactantes, é de um índio condenado a morrer na fogueira, e vem um padre então e pede para o índio pedir perdão a Deus.
Aí o índio vira para o padre e diz assim: padre, os espanhóis vão para o paraíso? Aí o padre: sim, meu querido, os espanhóis, como bons cristãos, vão para o paraíso. E o índio responde: então eu quero ir para o inferno. Nossa! É um relato muito forte e tem um link já com a minha próxima pergunta, porque a sensação que eu sempre tive nos livros de história, provavelmente isso já está diferente, aquela imagem da primeira missa, assim, sabe? Um quadro, assim, um padre, a cruz e o índio na árvore olhando e um monte de gente em volta, que tudo era muito cordial, assim, entendeu? Tudo era... O próprio Caminha, né? O relato do Pero Vaz de Caminha, descrevendo a missa, que os portugueses ajoelhavam, os índios ajoelhavam também. Os portugueses levantavam, aí fala assim: nossos índios têm devoção. Os índios, na verdade, só estavam imitando o que os portugueses estavam fazendo. Exatamente, isso me dava você falar, pô, mas será que foi tudo tão legal, tão amigo? Porque quando o senhor traz pra gente essa coisa da violência e do domínio, entendeu? Que faz parte. Aí eu queria saber até que o português, quando que ele teve que usar a violência, ou se isso já foi algo que desde o começo sempre aconteceu, como que isso se deu aqui na colonização, não, quando eles tiveram que chegar aqui no Brasil para conhecer. Então, num primeiro momento, quando o português ainda não tem interesse em explorar economicamente a terra, a relação com os índios era cordial. A relação do escambo era uma relação cordial. Era só o escambo. Exato. Até o momento que o português resolve cultivar a cana. A cana, o pessoal sabe, ela não é uma planta nativa, né? É uma planta exótica. A cana é asiática. Os portugueses trazem a cana-de-açúcar para cá, ela se adapta ao nosso território, e aí você precisa de produção em larga escala. Aí a relação amistosa com o índio acabou. Aí você vai escravizar os indígenas. E eu sempre gosto de registrar que a escravização de indígenas, ela durou muito tempo. Muitas pessoas têm a sensação de que com o início do tráfico negreiro, os indígenas não foram mais escravizados. Os indígenas continuaram a ser escravizados, pelo simples fato de que eram mais baratos. Um escravo africano custava 10 vezes mais do que um escravo indígena. Então, a escravização de índios africanos conviveu uma com a outra. Índios e africanos. Exato. Senão você não explica o decréscimo da população indígena. Como é que você vai explicar que a população indígena do Brasil quase desapareceu? Nós tínhamos aproximadamente 6 milhões. Hoje você deve ter alguma coisa, eu não lembro o que deu o último censo. Sei lá, 600, 700 mil. 6 milhões para a 10ª parte. Como que explica esse decréscimo? Escravização, exploração, ocupação da terra na base da violência, doenças contagiosas, genocídio, você chegar numa tribo e provocar a morte desse pessoal. No século XVII você vai ter a figura do bandeirante. O bandeirante que tem estátua para todo lado e nomeando um monte de lugar aí, é uma figura que vai promover a escravização do índio e vendê-lo como escravizado. Então, num primeiro momento, sim, a relação foi cordial. Depois, só violência, é só violência. Agora, o complicado é o seguinte, né? Seria o português, seria o espanhol, o francês, o holandês, o britânico? É a minha próxima pergunta, porque eu já ouvi esse tipo, em rodas de gente assim, fez faculdade, tem um bom salário. Mas se a colonização aqui fosse feita pelos ingleses, o Brasil seria diferente. Fossem os holandeses, a coisa é diferente. E até que ponto isso é verdade, professor? Nenhum. Isso não é nenhuma verdade. Mostrar a Jamaica, né? Isso aí não é nenhuma verdade. Então, vamos lá. Quando o pessoal fala da colonização inglesa, obviamente que o pessoal compara com os Estados Unidos, é a referência que o pessoal tem. Eu faço então um convite para que a gente não vá tão longe. O Brasil tem 3 vizinhos de colonização não ibérica. O Brasil tem como vizinho a Guiana Francesa, a Guiana, que era a antiga Guiana Inglesa, e o Suriname, que era a antiga Guiana Holandesa. Você conhece alguém que tem um projeto de se mudar para esses países para tentar a nova vida? Eu não conheço. O cara fala assim, não, eu vou tentar prestar vestibular, mas se tudo der errado eu vou para o Suriname. Não, professor. Eu não conheço essa pessoa. Então eu acho que isso já é o suficiente para a gente explicar que se o Brasil tivesse tido uma outra colonização, mudaria? Mudaria a língua. Eventualmente mudaria, sei lá, o predomínio religioso.
Se fosse britânicos, haveria mais protestantes do que católicos. A mesma coisa com os holandeses. Se fossem franceses, não. Nós continuaríamos com uma maioria católica. Essa ideia de que o Brasil, se fosse colonizado por holandeses, teria um outro destino, tem a ver com a invasão holandesa entre 1630 e 1654, não é? Promovida por uma empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, e a administração do Maurício de Nassau. Então, essa interpretação de que se o Brasil tivesse uma colonização holandesa, seria muito melhor e tudo mais, tem a ver com o período de ocupação em Pernambuco, 1630 a 1654, bancado pela Companhia das Índias Ocidentais, né, uma empresa holandesa, e com a administração do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, a gente pode dizer que foi um dos grandes administradores que passaram por esse território. Ele era realmente muito astuto, muito perspicaz, muito audacioso. O problema é que esse projeto dele não foi aceito pela Companhia das Índias, isto é, os próprios, digamos assim, patrões do Maurício de Nassau o pegaram daqui do Brasil e o mandaram embora. Então muitas pessoas ficam com aquela ideia assim de que os holandeses foram expulsos e o projeto desenvolvimentista holandês foi interrompido. Mas quem eliminou esse processo desenvolvimentista foram os próprios holandeses, tirando o Maurício de Nassau daqui, inclusive abrindo caminho para que os colonos ficassem bravos e resolvessem expulsar os holandeses também. Portanto, insisto, eu não vejo o Suriname, não vejo a Guiana como projetos para as pessoas. Então você que fica aí se vangloriando, falando, nossa, é que fosse a Inglaterra, o país ia estar voando. Não caia nessa. Você está assistindo esse podcast e está vendo que isso não tem base nenhuma histórica, inclusive, para acontecer, no Brasil ter sido... agora o Brasil deu certo. Professor, vamos lá. Tem uma situação que os portugueses vieram ao Brasil, os índios, tinha essa situação do escambo. O pau-brasil era o... Vamos lá. O português ele queria ouro e encontrou pau-brasil? É mais ou menos isso? Ficou decepcionado? O português queria especiarias. Certo. Ele queria especiarias. Lembra aquela lista de especiarias do 6º ano? Cravo, canela, pimenta, noz moscada, que você tinha que colocar na prova? Então. Que era nas Índias. Exato. Tá? O português queria isso. Chegou aqui, não encontrou nada disso. Então tudo bem, essa madeira vai servir. O pau-brasil que servia para tintura, mas servia também para construir embarcações. Mas nunca foi assim o grande interesse de Portugal. Uma coisa que é uma pena é que nós nunca veremos um tronco de pau-brasil como os portugueses encontraram. Por quê? Porque o pau-brasil é uma árvore que demora muito para crescer. Então a maioria de vocês, se já viu um tronco de pau-brasil na vida, deve ter ficado decepcionado. Falava, nossa, isso aqui que é pau-brasil? Quando os portugueses chegaram aqui, para você ter uma ideia, você precisava de 5 homens adultos de mãos dadas para dar a volta numa árvore de pau-brasil. Nossa, muito grande, né? Era uma árvore gigante. E que você tirava a casca, aí você via lá por baixo da casca que tinha um tom avermelhado, vermelho, cor de brasa, Brasil, né? Por isso que é engraçado, né? Nossa bandeira nunca será vermelha. Brasil quer dizer vermelho. É verdade, faria sentido, né? A bandeira vermelha. Olha vocês aí, a bandeira vermelha, Brasil, Brasa, tá vendo? Vai ter que mudar o nome do país. Isso é verdade. E então, na verdade, muitos desses camaradas que falam isso daí, acho que eles queriam que o Brasil se chamasse Estados Unidos da América do Sul, um negócio assim, né? Talvez. E entendi, professor. Então eles queriam as especiarias, não encontraram ali o pau-brasil. O português ficou meio decepcionado? Não sei se decepcionado. Porque tem uma ligação com a próxima pergunta, que rola aqueles 30 anos, assim, português, vamos embora, e o Brasil ficou aqui 30 anos, e eu ia perguntar se realmente não aconteceu nada, porque eu já ouvi histórias que os franceses também passavam por aqui, que não era assim tão abandonado, né? Então, porque os franceses nunca reconheceram o Tratado de Tordesilhas. Foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha, e os franceses nunca reconheceram. Você tem aquela frase famosa do rei Francisco I, da França, né? Mostre-me na Bíblia o testamento de Adão dizendo que essas terras são só de portugueses e espanhóis. Então ele estava sendo irônico para dizer assim, tá na Bíblia? Não tá lá, então é de quem puder vir.
Mas os franceses, eles também vinham nessa ótica do escambo. Eles também realizavam trocas com os índios. E o índio fazia a troca, porque assim, o índio está lá pensando quem que é português, quem que é francês, do mesmo jeito que os indígenas, do mesmo jeito que os europeus não olhavam para os indígenas pensando, esse é Tupinambá, esse é Tamoio, são todos indígenas, né? Eu estou pedindo desculpa, gente, porque eu aprendi há pouco tempo que o termo correto é indígena. Então você viu que ao longo do meu discurso eu falei índio várias vezes. Já estou pedindo desculpas antecipadamente, mas até acostumar demora um pouco. É igual, em vez de falar escravo, falar escravizado. Mas é treino. Eu não sou daqueles que repudia isso. Eu conheço muitas pessoas, agora não pode falar mais tal coisa. Se tem uma palavra melhor do que a anterior, eu vou falar a palavra melhor. Não tenho nenhum problema com isso. Nenhum, de verdade. Entendi. Então, Portugal... Aquilo, professor, Portugal ficou meio decepcionado, então, ou não? Digamos que os portugueses entenderam que o Brasil não era sua prioridade, né? A terra de Santa Cruz não era a prioridade. Vamos continuar investindo no comércio das especiarias. Quando o comércio com o Oriente começou a ficar mais difícil, é verdade, tem lá uma colônia que a gente pode explorar, né? O Brasil era meio aquele cômodo da casa que a gente não sabe muito bem o que fazer e vai jogando coisas ali dentro. Aí depois descobre que você pode morar nele, então você resolve utilizar. Mas é também interessante lembrar que nesse momento que os portugueses resolvem explorar as terras brasileiras, Portugal está na curva descendente. É o momento que Portugal já não é a grande potência europeia. E aí vai culminar com o fato de Portugal não ter um herdeiro para o trono, e aí o rei da Espanha reivindicar o trono de Portugal junto com a Espanha. Aí realmente Portugal perdeu o seu grande momento. E lembrando que Portugal conseguiu se separar da Espanha em 1640 com a ajuda britânica. A Espanha e os britânicos tinham ali vários conflitos. Uma das maneiras que os ingleses encontraram de enfraquecer os espanhóis foi ajudando Portugal a se separar. Então, se em algum momento da sua vida você se perguntou, nossa, mas por que Portugal é um país dependente da Inglaterra? Se não fosse a ajuda britânica, eu estou criando uma hipótese. Pode ser que eu esteja errado. Mas acredito que se não fosse a ajuda britânica, Portugal seria território espanhol até hoje. Olha só. Se Portugal seria território espanhol até hoje, como o País Basco é, como a Catalunha é, estão lá reclamando, querendo se separar e não conseguem, o que seria da história do Brasil? Ninguém sabe. Olha só, hein? Com certeza nós falaremos espanhol também. Com certeza falaremos espanhol, mas o que eu acho que é o mais provável, o Brasil não ia existir. Por quê? Porque a gente ia se fragmentar, como aconteceu com a América Espanhola. Sim. A gente ia dar origem a vários países de língua espanhola. Acho que ia virar isso. Isso são hipóteses que nós estamos pensando aqui, mas a situação da dependência da Inglaterra faz todo sentido, né? De Portugal com a Inglaterra. Sem a ajuda britânica, Portugal não existiria. E aí, ao longo do século XVIII, que é quando descobrem ouro, quer dizer, descobrem ouro no Brasil no fim do XVII, né? Aí a exploração mineradora é no século XVIII. O ouro do Brasil nem ficou em Portugal, né? O Sérgio Buarque de Holanda já é um dos historiadores que diz que o ouro do Brasil financiou a industrialização britânica. Que ele ia para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Nossa, nem ficava, já passava direto. Portugal não enriqueceu com o ouro do Brasil. Portugal não enriqueceu com o Brasil? Não. Portugal viveu um bom momento no começo do cultivo da cana, na primeira metade do século XVI. Então aquele momento foi interessante para Portugal. Depois o país explorava o Brasil, mas isso não promoveu o enriquecimento lusitano. Dá para dizer que o Brasil sustentava Portugal, mas muito distante do que aconteceu com a Espanha. A Espanha enriqueceu com a colonização. A Espanha virou o país mais poderoso da Europa. Isso faz toda a diferença, né? Vamos lá, professor, já estamos caminhando para o final aqui, as últimas perguntas. Como que... É uma pergunta meio idiota essa pergunta, professor. Não tem mas pergunta como que um país, por exemplo, como que Portugal determinava assim, aqui é a minha terra? Eles colocavam uma bandeira, enfim, como é que um outro país que chegava aqui falava, mas aqui é de Portugal? É isso que eu queria entender, que isso sempre ficou uma dúvida para mim. Então, por isso que Portugal vai investir na ocupação da terra, né? Os portugueses, os espanhóis, eles tinham que investir na ocupação. Se você ocupa, você reivindica a posse. A presença portuguesa impediu que os holandeses tentassem se instalar aqui? Não.
que os franceses tentassem se instalar aqui? Não. Também não. Tanto que você vai ter guerra de expulsão dos franceses, guerra de expulsão dos holandeses, mas basicamente era isso. Você ocupava o território. Aí fica fácil até explicar. Pelo Tratado de Tordesilhas, a Espanha tinha direito a praticamente todo o continente americano. Só essa costa do Brasil que era portuguesa. Todo o continente americano seria espanhol. Os espanhóis ocuparam o extremo norte da América? Não. Não ocuparam, vieram os ingleses, vieram os franceses e se estabeleceram ali. Então o que garantia a posse era você ocupar. Não ocupou, o outro toma o seu lugar. Importante isso, hein? Só complementar a minha fala. Lembrando que a ideia de conquista era vista como um direito. Né? Hoje nós questionamos se um país tem o direito de invadir outro. Mas esse questionamento é recente. É coisa de 100 anos para cá. Então, como foi que os Estados Unidos expandiram seu território? Invadindo áreas mexicanas. E aí? O México vai ter esse território de volta? Não. O México não vai ter esse território de volta. Como que a África fala línguas europeias? Porque o europeu chegou lá, saiu ocupando o território e disse, é meu. A Nigéria, por exemplo. Basicamente isso. Então, a ideia de conquistar outro território era vista como um direito. Ninguém achava que era errado. E não só você tinha o direito de invadir, como você tinha o direito de pegar as riquezas. Nossa. Então você tem aquela brincadeira, mas que é séria. Por que as pirâmides do Egito estão no Egito? Porque elas são pesadas demais. Se não, estariam em algum museu britânico. Por que você vai aos museus europeus ou museu dos Estados Unidos, eles são tão ricos, tem tantas coisas legais, né? Tudo roubado, tudo surrupiado. Uma das passagens do Pantera Negra, né? No começo do filme, quando o Killmonger tá no museu. Muito bom. E ele diz, isso daí é de Wakanda, e eu vou levar de volta. Não, você não pode fazer isso. Aí ele diz assim, mas como você acha que isso veio parar aqui? Vocês roubaram e eu tô pegando de volta. Professor, lembrei a pergunta. Sempre nos estudos eu ouvi que quem vinha pro Brasil, português, era a escória, assim. Eram os bandidos, eram as prostitutas, como se vir pro Brasil fosse quase um castigo. Era isso mesmo? Então vamos lá. Você também já deve ter ouvido aquele tipo de conversa, né? O brasileiro é corrupto. E isso é porque Portugal colonizou o Brasil com bandido. Por isso que o brasileiro é corrupto. Sim, muito. Você fala, meu Deus, né? Então, primeira coisa. Existia uma figura do camarada que cometia um crime leve em Portugal. O cara cometia um crime grave, ou ele ia para prisão, ou era executado. Mas quem cometia crimes leves, ele poderia ser condenado ao degredo. O degredo era um exílio. Só que era um exílio na colônia. Então eu não sou assim, Portugal pega o cara e manda embora, vai embora daqui. Não. A sua condenação é ir para um território colonial. Caras que participaram da Inconfidência Mineira foram condenados ao degredo, né? E o degredo era na África. No caso, estava movimento no Brasil e tinha que morar em alguma colônia africana. Então existiram criminosos que vieram para o Brasil por conta do crime lá cometido. Tudo bem, isso é verdade. O que não é verdade é dizer que o Brasil foi colonizado com criminosos. Uma coisa é você falar que criminosos vieram para cá, outra coisa é você dizer que o grosso, o contexto, a figura do colono português era de criminosos. Isso é um erro histórico grosseiro. Então os degredados vinham, eles eram chamados de lançados, é uma coisa engraçada, né? Por que lançados? Porque o barco vinha, né? A embarcação portuguesa vinha e literalmente o cara descia naquele barquinho, a embarcação ia embora. Nossa. E o cara lá no bote indo até... E assim, o cara largado lá. E agora? O que eu faço da minha vida? Uma curiosidade. Algumas cidades do litoral do Brasil sempre contam a história de que elas foram fundadas por um português que se casou com uma índia, uma coisa do gênero. E é legal, porque daí eles colocam que o português era um náufrago. Sim. Né? É mais legal dizer que o cara era um náufrago do que dizer que ele era um degredado. Né? Que lá em Portugal ele cometeu um crime. Não, um náufrago português, eu falo, nossa, mas como se
Como o pessoal afundava por aqui, né? Não, e tem ligação exatamente com isso, né? Que o barco chega, dá um barquinho, ele vai embora e provavelmente podia acontecer, sei lá, uma tempestade, uma onda e o cara caiu lá na praia e fica um náufrago. Mas na verdade ele não era um náufrago. Né? Sem falar que muitos desses caras morreram, né? Morreram. Muitos desses caras morreram. O barco virou, ele chegou lá numa tribo que não era muito simpática. Sei lá, diga assim, aí mais um desses caras aí, barbudo, pra cá de novo, encheu o nosso saco. Tchau. Não, arrebenta com ele. Então muitos desses caras não sobreviveram a chegar à praia, né? Então vir pro Brasil nessa época, para eles não era um bom negócio. Não era perigoso. Estamos já no final. Poxa, professor, que papo, hein? Que conhecimento, isso é maravilhoso. Duas coisas. A primeira, eu queria porque assim, obviamente que esse assunto é muito amplo, super complexo. E a esperança que nós temos aqui é que se você gostou, se você curtiu e quer mais informações, os livros são fundamentais. Então eu sempre peço agora para os meus convidados porque eles tragam uma indicação. Pode ser um livro, pode ser um documentário, pode ser um filme. E aí quem vai passar aqui para a gente é o professor. Fala aí, professor. Então tá bom, fiz aqui a minha colinha, né, para lembrar do nome dos livros. Tem um livro interessante chamado Guerras de Conquista. Ele não fala só da questão da chegada portuguesa, mas ele tem uma visão interessante sobre a questão da ideia lusitana de conquistar os mares e iniciar o processo de ocupação do Brasil. É um livro que vale a pena ser lido. E eu vou fazer uma indicação aqui, que os meus colegas historiadores vão ficar bravos. Não é? Olha, eu vou ficar bravos. Polêmica, vou ficar bravos. Por quê? Porque eu acredito que tem uma coisa que nós, da área de história, temos imensa dificuldade, que é dialogar com o grande público. A gente conversa muito entre nós, historiadores, na academia. Faz muito trabalho voltado para a academia. E conversa pouco com o grande público. E quando tem algum profissional da área de história que vai para a mídia, ele é muito criticado dentro da academia. Porque o cara fica lá na televisão, não sei o quê. E eu, na verdade, vejo isso como um ganho. Eu prefiro um historiador que converse com o grande público do que um curioso, que não tem todos os critérios, todas as avaliações que permitem que ele fale daquele assunto com propriedade. Acho que tem um pouco de ciúme também. Sim. Um pouco daquela coisa de, poxa, ele vai lá e eu não é? Aí você pega e desqualifica o cara. Acho que tem um pouco de ciúme nisso daí. Bom, só para dizer que eu vou indicar um livro de um cara que não é historiador, mas ele sabe dialogar com o grande público, que é o Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno é jornalista de formação e em determinado momento ele resolveu começar a escrever sobre história. Eduardo Bueno já vendeu vários livros. E eu vejo muitos colegas historiadores que se irritam com ele porque muita gente acha que ele é professor de história. Ele não é professor de história, mas ele procura a literatura acadêmica, aquela que digamos assim, sancionada pelas universidades para fazer o trabalho dele. Então ele não é aquele camarada assim de, olha, tem aqui esse texto que ninguém conhece. Não, não é isso. Ele vai, faz a pesquisa e traduz isso num livro que as pessoas quando leem conseguem entender. Que eu acho que esse é um problema que nós historiadores precisamos aprender. A gente precisa aprender com o Fernando Moraes, a gente precisa aprender com o Laurentino Gomes, a gente precisa aprender com o Hélio Gaspari, precisa aprender com o Eduardo Bueno. A gente precisa escrever livros de história que o público goste de ler. As pessoas querem estudar história, mas a gente precisa escrever de um jeito que as pessoas entendam e que seja agradável. Então Eduardo Bueno tem uma coleção, Terra Brasílias, que fala de várias coisas, entre elas a viagem do descobrimento. E eu acho que vale a pena ler. É um trabalho bem escrito, é um trabalho de quem se preocupou em apresentar a pesquisa acadêmica, e ali não tem nenhum tipo de conhecimento que os historiadores olhariam e dizem assim, nossa, isso aqui ele está inventando. Lógico, de vez em quando ele dá uma especulação, mas até aí nada muito comprometedor. Então, apesar de não ser um historiador de formação, mas usando os historiadores para poder embasar o seu trabalho, eu acho que o Eduardo Bueno é uma boa indicação de leitura. Então tivemos dois livros aqui. O primeiro é... Guerras de Conquista. Guerras de Conquista. Quem é o autor? São dois. Deixa eu colocar aqui. Felipe Milanês, Fabrício Santos. Guerras de Conquista, Felipe Milanês e Fabrício Santos. E o Terra Brasílias do
Peninha, do Eduardo Bueno. Isso, né? É uma coleção. Uma É uma coleção. Esse Guerras de Conquista, eu não sei se vocês conhecem uma série do Netflix, pode falar? Pode. Uma série do Netflix chamada guerrasdobrasil.doc. É uma série de programas falando de história do Brasil. Então é um pouco inspirado naquela série de programas. Acho que vale a pena dar uma lida, gente. Além dos livros, eu pedi para o professor uma música, porque eu sei que ele tem um talento musical, toca violão, trazer pra gente sobre o tema, e é o que ele vai tocar agora. Nós temos uma música muito legal. Bom, essa música aqui, ela já tem um tempinho, né? Pelo menos umas 2 décadas, ou até acho que um pouco mais do que isso daí. Chama-se Fuá na Casa de Cabral, né? Porque não sabe o que é fuá, é uma bagunça, não é? É de um conjunto pernambucano de nome Mestre Ambrósio, né? Um conjunto interessante, acho que não está atuando mais. E eu ouvi essa música e eu achava bem divertida, né? Porque eu não conhecia muitas músicas que falavam desse contato do português com o índio, dessa maneira mais crítica e festiva. Mas eu acho interessante a frase final. Eu vou deixar para ver se fica claro na hora que eu estiver cantando, né? Sem sanfona não é tão bom, mas enfim. Porque é um forró, né? Naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu Cabral chegou nadando e não preocupou com nada. Deu ordem à rapaziada, mandou bater o terreiro. Me chamo o pai do chiqueiro, que hoje eu quero forró, torré, samba e catimbó, que eu já virei brasileiro. Foi gente de todo tipo, na festa de seu Cabral, português de Portugal, raciado no Oriente, negrão bebeu aguardente, caboclo foi na Jurema, seu Cabral pediu um tema, danou-se a cantar poesia, até amanhecer o dia, numa viola pequena. No fim da festa e da farra, Cabral não sentiu preguiça, mandou logo rezar missa pra ficar aliviado. Chamou o padre apressado, mandou começar ligeiro, botando ordem no terreiro, com seu maracá na mão, jurando pelo Alcorão, que era crente verdadeiro. Mas na hora da verdade, quando passou a cachaça, seu Cabral sentou na praça, caiu na reflexão. Disse esta situação, não sei que nunca mais resolvo. Então falou para o povo, juro que me arrependi. O Brasil que eu descobri, queria cobrir de novo. Muito interessante isso, né? O Brasil que eu descobri queria cobrir de novo, né? Naquela ideia de que realmente o que veio depois talvez não tenha sido a melhor coisa possível. Acho muito divertida essa canção, por isso que eu lembrei dela para nossa entrevista. Muito bom, professor. Estamos aqui indo para o final, que pena. Professor, suas considerações finais, suas redes sociais, pode passar aí para o pessoal. Bom, gente, então eu espero de alguma maneira ter contribuído para que vocês tenham uma imagem, uma ideia de como foi esse processo de construção dessa visão do descobrimento do Brasil, que é uma construção mesmo, e sendo construção, alguma coisa nova vai aparecer. Não tenha medo de mudar de opinião, não tenha medo de estudar mais, isso só ajuda você e a todos nós. Quem quiser me seguir, tem lá o Instagram Professor Pedro Sérgio, né? @Professor Pedro Sérgio. Pessoal, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, vamos fortalecer o conhecimento, vamos estudar história. Valeu, pessoal, um abraço!